e irmãs, na solenidade da Ascensão de Jesus, plenitude da Páscoa, somos motivados a contemplar a volta de Cristo ressuscitado para junto do Pai. Ele confia aos apóstolos e a nós a missão de anunciar a todos os povos o Evangelho. Com essa liturgia, a Igreja também celebra o Dia Mundial das Comunicações Sociais e o início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Alegres, iniciemos nossa celebração cantando. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do saudar a todos que estão aqui nesse santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas de Jesus. Direto de Curitiba, celebrando para todo o Brasil, a partir da TV Evangelizar, Rádio Evangelizar. A comentarista dizia, e eles estão mostrando vários elementos, porque nós estamos também celebrando na igreja o Dia Mundial da Comunicação, apresentando o microfone, TV Evangelizar, rádio, os mapas, esse grande apelo. Então, que todos nós nos sintamos nesta missão, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Por isso, já trago toda essa realidade, esse envio do Senhor a todos nós. Então vamos cantar, vem! Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos filhos, a própria liturgia de hoje já é um envio. O Cristo que volta e diz, ide e anunciai. Perdão, Senhor, pelas vezes em que não nos dispomos a isso, por falta de coragem, por medo, por insegurança. Vamos pedir perdão a Deus pelas vezes em que nós não construímos redes sociais para o bem comum. O Papa Francisco colocou a partir de Efésios, somos membros uns dos outros, das comunidades de redes sociais, da comunidade humana. Mas exatamente quando nós permitimos que os meios de comunicação concordamos com os meios de comunicação que tiram a humanidade do ser humano e a soberania de Deus. Vamos pedir um perdão de Deus num recolhimento pessoal. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos,
E a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Mas há motivos para louvar o Senhor. Ele volta para o Pai, mas nos promete o Paráclito. Ele volta para o Pai, mas se manifesta presente no meio de nós. Louvar a Deus por todos os meios de comunicação católico que temos. E como não, louvar a Deus por todos os associados que o sonho da obra Evangelizar hoje é realidade, reconhecida pela Igreja. Louvando a Deus, cantemos. Glória a Deus nos altos céus, paz da terra aos seus amados. A vós louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém, amém. Oremos. Coloque a sua intenção diante de Deus. Deus escuta. Reze. Apresento diante do Senhor, repito, nossos benfeitores e colocando todas as intenções que chegaram pelo rádio, pela TV, nesta semana de modo particular, 2 casos muito fortes de libertação do vício. Um filho de Deus de Recife pelo filho que está no mundo das drogas. Depois, um outro caso também do vício dos jogos. Cito esses nossos associados, lembrando todos: Rita de Cássia Barbosa da Rocha, Salvador do Sul, Rio Grande do Sul. Orliene Vieira de Araújo, Brasília, Distrito Federal. Marise Leite Dutra, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros do seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A ascensão de Jesus e o envio do Espírito Santo nos colocam em permanente estado de missão. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém,
sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial hoje é o 46 e ele tem por antífona: Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Todos. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiemos. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibas qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade,
poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Ressuscitou, 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 aleluia, 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 ressuscitou. Ó morte, onde estás, ó morte? Quem és tu, ó morte? Qual a tua vitória? Ressuscitou, 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 ressuscitou. Aleluia, 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 ressuscitou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que o Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos, povo de Deus, que juntos celebramos a nossa vida, olhando fixo no Senhor, e nós que queremos seguir a nossa vida através do ano litúrgico. Nossa alegria é a alegria que se é proposto no tempo litúrgico. E como é bom isso! Nós temos um caminho, o caminho de Jesus. E é esse caminho que celebra Quaresma, celebra Páscoa, celebra o tempo pascal. E isso é maravilhoso. Isso já é uma virtude. Querer conformar a sua vida, as alegrias e os momentos de reflexão ao que a igreja propõe. Parece que eu estou falando coisa sem sentido, mas não é.
Só o fato de querermos viver assim já é um ato de fé. E de modo particular, nós estamos num tempo pascal. E agora vem uma sequência de elementos importantes. Na semana que antecede a promessa do Espírito Santo, no domingo, o Cristo que volta ao Pai, a ascensão do Senhor. No outro domingo, a promessa cumprida, o derramamento do Espírito Santo. No outro domingo, a Santíssima Trindade. E na primeira quinta-feira após a Santíssima Trindade, Corpus Christi. Então nós temos que olhar para um todo. O Cristo que hoje, tão bem manifestado no Evangelho de Lucas. E eu quero já chamar a atenção. Se você ouviu atento, eu dizia, conclusão do Evangelho de Lucas. E a primeira leitura, ao meu filho Teófilo, o primeiro livro que foi concluído, se abre nos Atos dos Apóstolos. É o mesmo escritor. O que parece um fim é um começo. E exatamente essa é a dinâmica do Cristo. O Cristo que, segundo Lucas, aqui alguém vai dizer, mas é na Galileia, aqui fala em Betânia. Não vamos entrar nesse mérito. O fato é que Jesus, estava escrito que deveria sofrer. E o sofrimento de Jesus resultaria na sua morte, mas que ele ressuscitaria. Portanto, nós estamos nessa fé do ressuscitado. Nós tivemos essa chance. E que cada um sempre volte a esse elemento fundante. Talvez como Tomé. Senhor, eu preciso tocar, não uma vez, mas várias vezes, ou todos os dias. Senhor, nos meus momentos de crise da fé, me tire, me ajude a superar. É impressionante que Jesus, continua o Evangelho, e já está escrito que, pelo nome de Jesus, morto e verdadeiramente ressuscitado, muitos sinais acompanharão, serão anunciados a conversão. E nós vivemos esse tempo, filho, nós vivemos esse tempo da igreja, tentando, nós, buscando uma verdadeira conversão, cada dia, uma verdadeira. Você vai dizer, mas eu já sou convertido. Somos, pode ser, mas cada dia mais, uma conversão decidida, uma conversão exercitada, uma conversão contínua. Oxalá, que bom se a gente se convertesse uma só vez na vida, mas isso aqui é para um Santo Agostinho. Talvez você tenha essa graça, eu não tenho. Então todo dia eu tenho que tomar o rumo do caminho de Jesus. Mas aqui é uma frase: se você cair, levante. Se perdeu, se encontre. Ao nome de Jesus serão anunciadas a todas as nações. E compreenda aqui a nossa grande missão hoje. Quando o Senhor volta para o Pai, quando literalmente Lucas está terminando o Evangelho, começa o Atos dos Apóstolos. E propositalmente a igreja propõe isso hoje. Você ouviu no Evangelho e na primeira leitura. Diz ainda que quando Jesus, diante dos apóstolos, olha a atitude. Jesus ergueu as mãos, abençoou-os. Eu gostaria de dizer que nós temos aqui no nosso mosaico, Nosso Senhor trazendo a Virgem de Guadalupe. Mas não por acaso, se você olhar para a imagem de Jesus das Santas Chagas, e eu gostaria que vocês o fizessem, foi pensada a partir dessa ascensão, porque enquanto uma mão acolhe, a outra mão abençoa, e abençoa na Trindade Santa. Exatamente esse é o gesto.
O Senhor que nos abençoa para a missão. Então todos nós agora fomos acolhidos por Jesus para a partir daqui termos a nossa missão e sermos missionários. Impressionante que enquanto os abençoava, eu não gosto da palavra gerúndio, não gosto. Você podia ir fazendo, não, mas diz assim: enquanto ele abençoava, ele afastou-se e foi levado aos céus. O último gesto de Jesus, não te chama a atenção? A última lembrança, a fotografia final. Se fosse elaborar um filme, do final do Evangelho de São Lucas, ele nos descreve a última cena, antes do the end, seria o Senhor entre as nuvens e suas mãos abençoando. Abençoando quer dizer, nos dando a sua graça, nos dando a sua força, nos dando tudo o que necessitamos, a sua bênção. Então eu diria que hoje na ascensão, todos nós somos abençoados por Jesus, da parte dos apóstolos. Também na ascensão, Lucas é preciso, se ele marca que a última cena é Jesus se retirando entre as nuvens e abençoando, os apóstolos o adoraram. Então hoje também é um dia de adoração do Senhor. Adorá-lo porque ele venceu a morte, adorá-lo porque vivo foi junto ao Pai nos preparar um lugar, como diz o texto. Adorá-lo porque ele é nosso Senhor e Salvador. Então da nossa parte, da mesma forma que o Senhor nos abençoa, cabe a mim e a você um ato de adoração a Jesus Cristo. Mas tem mais uma atitude. Os apóstolos voltaram para Jerusalém e estavam sempre no templo. Meus irmãos, se queremos continuar, e aqui está o aspecto, para que os apóstolos pudessem, duas coisas: uma, permanecer unidos a Cristo, iam ao templo. Te pergunto, como eu permaneço em Cristo, se às vezes quero ter uma fé isolada, sozinho? Como que eu continuo, Padre, para não perder essa brasa, esse ardor? Vá ao templo, vá à igreja, vida sacramental. Os apóstolos fizeram isso. Segundo elemento deste, Jesus disse: vão e aguardem, que eu lhes mandarei o Espírito Santo. Eu diria que esta semana, a começar do domingo da Ascensão até Pentecostes, é a semana da espera, é a semana da súplica. Não por acaso a igreja sabiamente coloca a semana de oração pela unidade dos cristãos, para que o derramamento do Espírito Santo, como diz o Papa num documento que será lançado no dia de Pentecostes, a corrente da graça é muito forte vindo dele, e ainda nem sabemos quais serão os impactos dessa decisão do Papa Francisco. A corrente da graça, falando para os católicos, para os cristãos, para todos os cristãos. A unidade dos cristãos é essa espera, é essa oração, e a partir dessa ascensão, nós começamos a primeira novena. Por isso, é bonito você perceber que a ascensão é adoração, a ascensão é oração, e Maria vai com os 11 se reunir de novo, onde aconteceu a última ceia. Se é de tarde, de manhã ou de noite, eu não sei, mas eles fazem a primeira novena, porque Jesus mandou: vão, rezem e esperem. É por isso que nós rezamos, aguardando, esperando, para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. E se não sentimos essa força do Espírito, do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista comunitário, é necessário pedir.
O Espírito é a força de Jesus Cristo. Ele mesmo disse aqui: seja fiel, sendo fiel, por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então o Espírito Santo é o revestimento da força do alto. Então, do outro lado, se não estamos no Espírito Santo, é por isso que somos fracos, covardes, amedrontados. Por isso que às vezes nos limitamos e nos apegamos em picuinhas, coisinhas pequenas, enquanto que às vezes nós precisamos ser mais ousados, como Paulo foi, como Pedro foi. Termina o Evangelho de Lucas, começa o dos Atos dos Apóstolos. E Lucas, hoje, diz nos Atos dos Apóstolos para nós com tanta clareza: Teófilo. Quem é Teófilo? Eu e você. É só colocar o nosso nome. Eu aqui quero começar, diz Lucas, a expressar as instruções que o Senhor deu pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Lucas diz: por 40 dias ele apareceu para os confirmar na fé. Mas João batizou com água, e vós sereis batizados no Espírito Santo. Então, nesta semana, nos convém pedirmos o batismo no Espírito Santo, e não estou falando a palavra errada. Pedirmos a efusão, se acha melhor, mas é legítimo falar diferente, o batismo no Espírito. E exatamente é isso que precisamos. Precisamos dessa unidade. Enquanto os cristãos estiverem divididos, enquanto nós não estivermos com ardor, enquanto nós cristãos e católicos não estivermos movidos pelo Espírito Santo, nos faltará algo fundamental: o testemunho verdadeiro. Queridos irmãos, é por isso que hoje é tradicional, mas é tradicional não quanto antigo, porque é muito moderno, se falar dos meios de comunicação. Porque o Papa não está falando da igreja em saída, está ou não está? A igreja não está pedindo coragem, mas não é a igreja, é Jesus Cristo. Ide anunciai, ide fazei discípulos meus. Então não dá para entender alguém que se diz cristão católico de braços cruzados e convencido de que está tudo bem. Não dá para pensar que você é profissional católico e no seu atendimento em testemunho e palavras não evangeliza. Não dá para pensar que nossas famílias não são um celeiro e um fermento de missionários. Não dá para entender nós sermos retroreferenciais, apenas falando de nós mesmos. Meus irmãos, os apóstolos levaram a sério. Se você olhar para a vida dos apóstolos, eu fico impressionado. Os apóstolos foram corajosos. Apóstolos que foram para Chipre, apóstolos que foram para o Marrocos, apóstolos que foram para a Índia, para a Ásia, para a Espanha. Eram 12, vou ser bem sincero, mas fizeram um barulho danado. Por quê? Movidos pelo Espírito. Se 12, Paulo e mais uns outros, conseguiram fazer tanta coisa na igreja, olha quantos somos e não conseguimos fazer a diferença no mundo. O que está faltando? O Cristo ressuscitado. Está nos faltando o Espírito Santo, que nos torna fortes. Veja, o Papa começa, e hoje nós temos que pensar nisso, na internet. A internet entra em lugares
que nem mais televisão entra, que nem rádio mais entra. O WhatsApp, então, misericórdia. A quem a última olhada é o WhatsApp. Abre o olho, ainda sem nada puxa, vamos ver qual que é a mensagem. Facebooks. Meus irmãos, eu não estou brincando, eu estou brincando, mas as redes sociais, os meios de comunicação, têm um poder muito grande em mim, em você, mais do que nós imaginamos. É por isso que o Papa vem dizer com tanto, que nós precisamos, sem dúvida, fazer um processo de conversão nas redes sociais. Existem muitas iniciativas, eu diria, há um crescimento na comunicação sadia. Eu vejo, já trabalhei com a Pastoral da Comunicação e quero parabenizar todas as iniciativas da PASCOM. E para quem não sabe, a Pastoral da Comunicação nas paróquias, nas dioceses, eu estou falando para o Brasil, que se sintam incentivados os agentes pastorais da comunicação, mas com critério. Tem que aumentar a comunicação e a aproximação. O Papa vai lembrar disso. A comunicação aproxima, a comunicação não divide. Existem muitas iniciativas, e fico feliz em dizer que nós, não sou eu, nós, como igreja na obra Evangelizar é Preciso, prestamos um serviço. Nós somos prestadores de serviço na evangelização. E cada um que colabora, hoje é o dia de você se sentir feliz, porque aquele dinheirinho que às vezes te faz falta e você dá com muito custo, você tem que se sentir feliz hoje, porque se você não tem a oportunidade, o dom, o carisma, se você não tem o jeito de falar para a plateia, de usar um microfone, há quem tem, mas quando você colabora, você está sendo comunicador junto. Por isso que nós temos aqui esse mapa tão significativo. Parem, meus irmãos, disseram esses dias que o programa de rádio é a maior rede do mundo, não é só do Brasil, mais de 1.600 emissoras de rádio em hora real no Brasil, graças a vocês, maior rede do mundo. Esteve aqui um padre italiano, que quando ele viu, não sei se é exatamente esse mapa, mas o conjunto, ele falou, não acredito, não imaginava. Queridos irmãos, nós estamos anunciando 24 horas a palavra de Deus no rádio, rádio católico, TV católica, com missas, pregações, Léxio Divina. Você deveria se sentir feliz, pelo menos hoje, pelo Evangelho e pelo que o Papa está falando do Dia Mundial das Comunicações. Não somos perfeitos, mas estamos no caminho, errando, acertando o caminho, mas sempre no encontro, na cultura do encontro, na cultura da aproximação, na cultura de formarmos uma comunidade humana de fé, não uma ONG, não uma socialite, mas de fé, de quem quer servir a Jesus Cristo. Queridos filhos, celebrar a ascensão do Senhor é como que dizendo, o Cristo que volta, a nossa missão que começa, mas não sozinhos, sem Ele nada podemos, mas com o Espírito Santo podemos tudo. Amém. Se cremos e cremos, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Relevemos a Deus as nossas preces, ao final de cada prece, em Cristo glorificado, ouvi-nos, ó Pai. Em Cristo glorificado, ouvi-nos, ó Pai. Para que a Igreja, com a força divina e o testemunho de todos os batizados, anuncie a boa nova da salvação em todas as realidades da vida humana, rezemos. Em Cristo glorificado, ouvi-nos, ó Pai. Para que os meios de comunicação social estejam sempre a serviço da verdade e da paz, rezemos. Em Cristo glorificado, ouvi-nos, ó Pai. Para que os cristãos, nesta semana de oração, pela sua unidade, vivam experiências expressivas de comunhão fraterna, rezemos. Em Cristo glorificado, ouvi-nos, ó Pai. Para que Jesus nos chame um dia a contemplar a glória eterna do Pai, onde Ele habita, rezemos. Em Cristo glorificado, ouvi-nos, ó Pai. Atendei-nos, ó Pai, nós vô-lo pedimos, por Teu Filho no Espírito Santo. Amém. Amém. Apresentemos a Deus nossa oferenda e nossa vida. Você que está aqui no santuário, seja generoso em sua oferta material. E você que nos acompanha pelos meios de comunicações, neste Dia Mundial das Comunicações, torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso e faça ainda mais. Ajude a ampliá-la, participando da campanha das Santas Chagas de Jesus. Neste mês de junho, nós estamos contemplando a chaga do pé esquerdo, pedindo a virtude da esperança e rezando pelas crianças. Ligue agora, 0 Operadora 41 3221 6060 e contribua. Cantemos. Para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nós vos apresentamos esse sacrifício para celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. Concedei por esta comunhão de dons entre o céu e a terra, que nos elevemos com Ele até a pátria celeste por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vencendo o pecado e a morte. Vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu hoje ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus e tornou-se o mediador entre vós, Deus nosso Pai, e a humanidade redimida, juiz do mundo, Senhor do universo. Ele, nossa cabeça, e princípio subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade,
mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transbordando de alegria pascal, aclamamos a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo José Antônio Peruso, Hamilton Francisco Pedro Fedalto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que partiram, que morreram na esperança da ressurreição. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira, São José, providenciai, os santos apóstolos, São Pio de Petreutina, nosso intercessor, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Forte. Amém. 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 Com fé, confiança, vamos rezar juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança.
Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados. Olha a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz, unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Glorificado junto do Pai, Cristo continua conosco e se dá como o pão da vida. Você que nos acompanha, se desejar, faça sua comunhão espiritual. Cantemos. Antes que a espera desgaste anos em mim, estou disposto ao que queiras. Não importa o que seja, tu me chamas a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo tua grandeza, Senhor. Tereis minhas mãos sem cansaço, tua história em meus lábios e força na oração. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de Mais uma vez o refrão, peça. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. E assim eu partirei cantando, por terras anunciando, tão belo é teu amor, Senhor. Tem alma missionária, conduza minha terra, que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me até onde os anjos necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente
por não saber de ti. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos filhos, eu tive a alegria de gravar essa música no CD e DVD Alma Missionária. Canta o refrãozinho e olha, vai estar agora disponível no YouTube. E eu queria que você divulgasse, passe para os amigos. É minha mensagem para agora, dia da Ascensão até Pentecostes, combinado? Vai lá, YouTube, mostra aqui, rapaz, Padre Manzotti. Vai lá no YouTube e passa para frente, tá bom? Leva-me aonde os homens necessitem. Essa é a palavra. Enquanto eles vão cantando, que fica esse fono musical, eu quero lembrar, querido povo de Deus, Corpus Christi na sua comunidade. Eu estarei aqui celebrando às 11, também estarei junto celebrando na praça, na Catedral Basílica, na festa de Corpus Christi às 14h30. Lembrando, dia 28, dia 29 e dia 30, aqui no Santuário de Junho, nós teremos as 24 horas na presença do Senhor. Meus irmãos, a 14ª edição. Por que eu falei na sexta, dia 28? Porque eu estarei em Curitiba fazendo pregação, não é dedicatória, pregação, exortação sobre o poder oculto. Porque tem gente que diz: o senhor viaja o Brasil inteiro e não dá esse momento aqui? Então você pode procurar na livraria, pode procurar no site e já garantir a sua presença. Dia 28 às 5 horas e dia 29, dia 30 às 24 horas. Quero lembrar também, estaremos em missão. Eu digo missão porque peregrinar, Senhor, acorda às 5 horas da manhã, dá vontade de chorar, tem dia. E eu vou em missão porque eu vou fazer padre em missão também. Que tal fazer a peregrinação Praga e Polônia? Dá tempo? Praga, Polônia, na terra de São João Paulo II, Santa Faustina Kowalska, Menino Jesus de Praga, São Maximiliano Kolbe. Mande agora um WhatsApp, 419-99650377. Estão fazendo até 15 vezes. Ou entre no site e preencha. Bom, combinado, hein? No YouTube, mande para frente a semana inteira, Semana da Unidade dos Cristãos, essa música Alma Missionária. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Lembre da cena, o Senhor se despedindo, abençoando e os enviando. A missa é assim, nós nos despedimos na bênção, no envio, na missão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, pelos méritos das santas chagas de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, cantando. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Vem nas palmas comigo, vai. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver,